Agora, assim, tinha muita saudade. Eu estava vendo outro dia uma foto do Jornal do Comércio, do tempo que a gente fazia Jornal do Comércio, era gigante, 120 pessoas dentro de uma redação. Então, hoje o mundo é que é muito complicado, né? Porque se você tinha 120 pessoas, a minha editoria, eu tinha uma equipe com 10 repórteres, não é? Agora sou eu sozinho para tudo, não é? Se eu adoecer, eu estou com uma dor no ombro aqui, terrível. Eu tenho que ir no médico, mas eu não vou, porque se ele disser tem que operar, eu vou ter que parar. E eu não posso parar, entendeu? Esse é o lado ruim da história, de você ficar sozinho, né? Enquanto eu não tiver uma estrutura para poder ter uma equipe, eu vou apanhar um pouquinho ainda, não é? Mas é isso que eu sinto, que eu senti a saudade de voltar a isso, de ir atrás, de conversar, de saber quando a pessoa está enrolando você ou não está enrolando, você nota logo pela conversa, não é? Então, esse é que eu estava querendo voltar a sentir esse desejo de dar uma informação em primeira mão e tudo, não é? E sem E ser um agora trabalho estou voltando. de Aos redação, né, poucos, estou um Márcio? pouquinho enferrujado, né? Muito enferrujado ainda, mas devagarzinho eu vou conseguir. Ah, vai sim. A gente não perde a mão, não, Márcio. É como bicicleta, né? A Não, gente, exatamente. assim, eu nunca fui um corredor de bicicleta, mas pelo menos aquelas voltinhas, aqueles trotes de bicicleta eu consigo dar. E agora eu estou tentando fazer isso no jornalismo, né? E até porque, É pelo verdade. meu peso, coitada da bicicleta, ela não aguentava muita coisa, não. Olha, essa Né? entrevista, além de boa, tá engraçada. Ô, Márcio, na tua opinião, qual é a avaliação que você. Qual a importância, né? Na sua avaliação, qual a importância de uma assessoria de imprensa? Porque a gente tem levantado aqui no plenário muito, porque a gente Hum, tem trazido alguns vereadores, alguns deputados que não têm assessoria, que não trabalham no digital, que não tratam a imagem, não falando na questão palpável, tá? Estou falando aquela questão de trabalhar o branding mesmo, a imagem sim, dele, de fazer aquele trabalho de formiguinha mesmo, de criar autoridade, conexão com a audiência, conexão com seus eleitores. Então, assim, a gente quer saber de você, do seu lado jornalista mesmo, e agora recém-digital, que orgulho dos meus colegas voltando para o digital, vindo para o digital. O que é que você acha, assim, sobre a importância da assessoria de imprensa dentro dos gabinetes e dentro das campanhas, assim, ao lado, pegando na mão e ajudando? Porque muitos deles acham que não precisam, e muitos deles acham que nem precisam estar no Instagram trabalhando de forma correta, por exemplo, que não precisam ter não, uma mídia, uma divulgação bem feita. O que é que você acha? não, eu acho que é uma coisa que você que não tem como para onde ir. Você tem que. Agora, claro, você tem limite para isso, né? Para você começar a divulgar notícia falsa e tudo mais e querer lacrar com tudo, isso é muito ruim, não é? Quanto à assessoria, ela é importante porque, na verdade, o político é uma vida tão corrida, principalmente de Brasília. Eu vou dizer do deputado que eu trabalhava, que era de Brasília. Então, você tem toda semana indo para Brasília, você não tem muito tempo para estar observando tudo que ocorre ao seu redor. Entendeu? Eu agora, como jornalista, não estou tendo tempo para saber de tudo que está acontecendo ao meu redor, porque eu estou mais dedicado à minha função e tudo. Imagine uma pessoa que tem 200 mil coisas, tem agenda com ministro, tem agenda com não sei quem, agenda, não consegue acompanhar. Então você precisa estar atualizado, até para não ser pego de calças curtas, quando chegar uma pessoa e faça uma pergunta que você não sabe do que está se tratando. Não é? Isso é importante, né, para que você faça. Eu tentei fazer muito dessa questão do deputado, não é? E ele, tanto é que quando eu cheguei lá, a mídia, a rede social dele era pequena, e hoje em dia é uma rede social considerável. Acho que ele está com 40, 50 mil pessoas, era 7 mil quando eu estava, não é? Então foi feito um trabalho, isso daí é orgânico, isso aí não foi com patrocínio nem nada, foi tudo orgânico, tá? Aí é isso que o pessoal tem que ter consciência. Aí diz, para que eu vou dar um assessor de imprensa se hoje em dia não tem mais jornal? Não é? Mas você precisa, porque o jornalismo não é só jornal. O jornalismo é rádio, o jornalismo é televisão. A Globo está fazendo uma cobertura muito ostensiva agora dos mandatos, tanto da Câmara dos Vereadores
quanto da Assembleia e da Câmara Federal, não é? Então, eles sempre estão buscando matérias e tudo mais para inserir, para botar a população dentro da conversa da política, né? E eu acho que isso é importantíssimo, porque é muito chato você chegar numa rua, numa campanha, por exemplo, eu fiz 2 campanhas nesse período, e a pessoa faz, me dá R$ 50 para votar nesse cara. Aí você tenta convencer, não faça isso, porque não vê no seu voto e tal. Mas vá dizer isso para uma pessoa que não tem um prato de comida dentro de casa, não é? E às vezes até tem, mas que também já acostumou-se com o mal feito, com essa safadeza, sabe? É muito difícil. E você só vai resolver isso com educação. Eu acho que enquanto a gente não tiver um planejamento correto de educação e tudo mais, a gente vai estar enxugando gelo aqui no Brasil, porque o que eu vejo é um grande retrocesso do que a gente tinha antigamente. Antigamente todo mundo estudava em escola pública. Joaquim Francisco, ele vivia dizendo, eu estudei no ginásio pernambucano. Liberato Costa Júnior, eu falei em 2 falecidos agora, Liberato Costa Júnior estudou no ginásio pernambucano. Mas teve outros exemplos, Roberto Magalhães estudou lá. Então você tinha uma escola pública de qualidade. Aí de um tempo para cá começou, eu acho que dos anos 80 para cá começou essa coisa do colégio, de estar mais acessível à classe média. A classe média foi abandonando as escolas públicas para botar na escola privada, entendeu? E isso é muito ruim porque a escola pública é a grande parcela da população que vai ali para o prato de comida, muitas vezes, não é? Pernambuco tem uma boa escola pública, não é? Sempre é premiado. As escolas do Nordeste sempre são premiadas como as melhores do país. Isso é importante ser dito. Aí você diz, mas a maioria é do interior. Mas justamente por isso, por ser do interior, por ter acesso às famílias, os professores têm convivência com a família, você termina produzindo mais e produzindo mentes melhores. E essas mentes é que a gente precisa melhorar para o Brasil. Não é? Então, quando você insere esse debate, como a Globo está fazendo, como as rádios fazem e tudo mais, isso é muito bom. Era bom que fosse mais ramificado. E, por exemplo, também, já que Marcela falou da questão digital, o pessoal do Recife Ordinário faz um trabalho massa. Durante a campanha, eles entrevistaram os candidatos, eles tentam passar um pouco de consciência. E pela forma de humor que ele faz, isso atinge muito, entendeu? Eu acho muito interessante. Era uma coisa que eu queria fazer, que eu estou tentando fazer, porque, na verdade, eu estou estruturando ainda o meu blog e tudo, mas eu quero ir para a rua, eu quero fazer o que é que a população está sentindo, não é? O buraco que rasga o pneu, né, dali. A escola que não está com a merenda de acordo, eu quero falar sobre essa coisa. Só que eu não tenho braço para tudo agora. Né? Espero mais daqui para frente ter um pouquinho mais de braço para poder fazer isso. Como eu falei da questão dos vídeos. O vídeo chega muito mais à população do que você escrever a escrita. A escrita é massa para o meu público. O povo adora os comentários que eu estou fazendo todo dia de manhã, que eu estou fazendo na boca do sapo. É porque meu apelido é Sapo, então estou fazendo isso, esse comentário todo dia de manhã. Não é? E o povo está adorando, está achando massa. Mas isso daí eu sei que é uma parcela muito pequena. Eu quero atingir um público maior, o povão, para ver se a gente consegue criar uma consciência para começarem a debater. Né? Independente de quem vai votar, se vai votar em candidato A, candidato B, mas que pelo menos debatam. Diga, eu estou votando nele porque eu acho que isso aqui pode ser melhor para a gente. Ele pode ter uma proposta melhor e que se ele não fizer essa proposta, daqui a 4 anos eu tiro ele e boto o outro no lugar. Eu acho que é essa a discussão que a gente tem que fazer. Não, é muito importante, Márcio. Tanto é que o nosso papel aqui, quando a gente resolveu iniciar o projeto do plenário virtual, era exatamente trazer para as pessoas essa consciência do que o político está pensando, dos projetos que os políticos trazem. Tanto é que quando a gente entrevista algum deputado, algum vereador, a gente sempre pede para que ele fale um pouco sobre as suas ações de mandato, né? Sobre os projetos que tem feito, para que as pessoas tomem essa consciência de entender que existe o papel do parlamentar ali, do deputado, do vereador, que é diferente do papel do Poder Executivo, né? Que muitas vezes se confunde
inclusive, principalmente, como você falou, ali na periferia, naquele voto mais estrutural, naquele fisiologismo, em que as pessoas não conseguem entender que o papel de um vereador, de um deputado, de um parlamentar, é o de fiscalização do executivo, é de aprovação de Isso. lei. Não, Ele não é tá dando 50 reais no não, meio da rua. e Não não é. são 50 Pelo reais, menos um medreiro de tijolo, né? Uma dentadura, que tem Isso, muito disso também. ou Ah, mesmo eu vou botar em isso. fulano porque ele me deu uma cesta básica, ou né? mesmo colocar um corrimão numa escada, que isso é papel do Poder Executivo, que tem, claro, o legislativo, o vereador, por exemplo, ali daquele bairro, que pode fazer um requerimento e conseguir junto à prefeitura que execute, mas não é o vereador que está executando, é a prefeitura naquele caso. Isso. Então a gente Isso. tem. Você vê, ó, desse tempo eu tenho ido muito na Assembleia, nesse primeiro momento, né, Assembleia Legislativa, para acompanhar os trabalhos, para retomar os contatos com os deputados. E, rapaz, me dá uma angústia, na maioria das vezes, que João Paulo foi prefeito do Recife, todo dia ele vai para a tribuna. E ele vai lá para falar, para tentar debater as coisas, e o povo está tudo conversando, olhando, um olhando para a cara do outro, e ninguém presta atenção efetivamente ao que ele está falando. Isso é uma falta de respeito gigantesca, entendeu? Isso é uma falta de respeito, porque se você não quer estar lá, não quer discursar, pô, o que é que tu está fazendo ali então? Pelo menos presta atenção para dizer, ó, eu discordo do que você está falando, entendeu? Mas deixar o cara lá ficar falando sozinho, e eu acho massa a atitude dele, de tentar puxar o debate. Só que aí você fica falando por vento, né? Porque a população, os outros deputados ficam tudo batendo papo, contando piada, dando gargalhada alta, e enquanto o pobre do João Paulo fica lá falando, entendeu? Márcio, você está falando de que você tem frequentado lá a LEP, né? Hum, E como uma fonte, além de fazer esse network, né? Também é uma fonte de informação que você busca lá. A gente aqui do plenário, vou confessar para você que às vezes a gente tem dificuldade com alguns políticos ou mesmo assessores que não entendem, talvez, que aqui é um espaço, esse é um espaço de sim, exposição, um espaço de mídia para ele colocar a imagem dele. Eu não sei você agora, novamente, né, desse outro lado, como editor do seu próprio site independente, de um jornalismo independente que nem você está fazendo, se você também encontra certa dificuldade nesse aspecto também de chegar a notícia até você e você necessariamente está sempre tendo que buscar, ou se não, ou se o pessoal já entende, até pela sua autoridade que você tem, pela construção do seu perfil profissional, que não, vou mandar essa pauta aqui para ele, vou construir ele, vou ser uma fonte dele, do jornalista Márcio Dedier. na verdade, eu estou retomando todos os contatos, né? Como eu disse, eu trabalhava com um deputado, todo mundo me considera muito ótimo, né? Mas sendo que muita gente ainda acha que eu estou trabalhando com ele, por incrível que pareça, porque, como eu disse, os deputados não têm tempo de estar vendo. E outra coisa, foi uma opção minha. Por exemplo, eu comecei a formar minha base de eleitores. E na minha base de eleitores não entra ainda deputado, nem político, nem nada. Eu ainda estou deixando fora da minha lista de transmissão, porque eu só quero incluir esse pessoal quando eu tiver azeitado, quando já tiver tudo funcionando bem. Eu não vou estar botando uma coisa capenga, entendeu? E eu quero ter e também eu quero conquistar o maior número de eleitores possível fora da política. Eu não quero só eleitor da política, não é? Eu quero que a pessoa chegue para mim e diga, Márcio, olha, eu estou com um problema aqui num bairro porque não está passando ônibus. Me ajuda aqui, aí eu quero fazer isso, quero ir lá e fazer, ajudar, entendeu? É essa a minha proposta. Por isso que eu ainda, dentro do meu projeto, o político ainda não está. Inclusive, meu ex-assessorado, chega de pô, era para mim não, calma, vai chegar a hora que eu vou começar a mandar para os políticos. Aí eu vou fazer uma lista de transmissão exclusiva para eles, aí eu vou começar a mandar. Mas eu já quero estar com o formato bem definido. Por exemplo, da minha coluna de manhã, aí eu vou fazer mais 3, 4 matérias de manhã, vou fazer um vídeo para tarde e vou fazer. Eu estou fazendo isso. Eu quero ver até onde meus braços aguentam, primeiro, entendeu? Para depois poder fazer. Esse de cá já não aguenta muito. Ombro. Esse daqui já não aguenta muito, não. Aí eu vou ter que ver.
mas no vídeo. Infelizmente, as pessoas vão ter que aguentar essa barca horrível.